Olá, bom dia, quase boa tarde. Hoje 11h44. Entramos alguns segundinhos antes do nosso horário e com essa brincadeira maldosa da Claudete, né? Porque a gente está com fome essa hora. Eu acordo às 5 da manhã, gente. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 7 de outubro, é aniversário da cidade de Varginha, em Minas Gerais, Pirenópolis, em Goiás, Tocantinha, no Tocantins, e Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Parabéns para essas cidades e outras que fazem aniversário hoje. Não dá para colocar todas na nossa lista, né? E hoje é o dia do compositor brasileiro, o meu preferido, Heitor Villa-Lobos. E bom dia, Amanda Klein. Bom dia, Silvio Navarro, o compositor preferido de vocês. Compositor brasileiro, hein? Nossa, tem tanta gente, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso. Nossa, tem gente maravilhosa, né? Contemporâneos não cita nenhum, né? Eu vou fazer... Vamos começar o programa diferente. Deixa pra pular essa parte. Vamos começar o programa diferente. Eu concordo com a Amanda. Coisa bonita. Aqui, olha, uma amizade pra você. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram. E temos também o nosso Twitter oficial, tá? @OpiniãoRedeTV. Pode usar também o @RedeTV, como você quiser. A gente espera a sua participação. Mas lembre-se de usar sempre a hashtag Opinião no Ar para que a gente localize a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta. Antes das pautas de hoje, eu vou passar daqui a pouquinho as pautas de hoje. Vamos ter uma conversa aqui, você que está aí acompanhando a Opinião no Ar pela Rede TV, pelas redes sociais do programa. A gente vive um momento de muita polarização. Tem gente que reclama. Eu acho que a polarização não tem assim nada de ruim. A gente não tinha polarização porque o que tínhamos eram dois partidos com ideias muito parecidas, né? O PSDB e o PT, um com origem no meio acadêmico, o outro com origem no meio sindical, e conservadores e liberais não tinham voz, de repente ganharam voz, e nós temos hoje essa polarização aqui no Brasil, fora do Brasil também. E a gente tem um debate político, só que o debate político ele não pode ser uma praça de guerra. Isso é impraticável, não dá para aceitar. Tá? Então a gente precisa aprender a lidar com a opinião contrária. Se você não respeita a opinião de alguém, você tem que respeitar o direito de essa pessoa ter opinião, mesmo que a opinião dela seja diferente da sua. É assim que funciona, né? Se você parte para o ódio, para a agressividade, isso vai sempre denotar que você não tem argumento, né? Que você não tem equilíbrio. A gente aqui, a gente se interrompe eventualmente, como é na vida real, assim, na vida aqui fora de um estúdio de TV, você com seus amigos, né, com seus colegas de trabalho, numa conversa ali coloquial, as pessoas se interrompem, uma atropela a outra, não tem jeito. Aqui realmente fica complicado, porque atrapalha a compreensão do espectador, e você é o mais importante para a gente. Eu tenho esse papel, às vezes um pouco incômodo, de ser um mediador. Então, às vezes eu interrompo a Amanda, às vezes ela me interrompe, o Silvio interrompe a Amanda interrompe o Silvio. Eu fico aqui tentando administrar isso. A gente tem, digamos o quê? Hoje é o 8º programa. A gente estreou segunda-feira da semana passada. Estamos acertando isso. Mas o que eu quero pedir, então, é que as pessoas, por favor, abandonem o ódio, a agressividade. Vamos usar sempre a argumentação, os fatos, vamos conversar, vamos tentar entender o pensamento do outro. Ainda que você não vá mudar de ideia, ouça, pelo menos, crie essa capacidade de ouvir e argumente contra e contra-argumente, né? É assim que funciona, gente. Pais, por favor, tá? Eu recebo milhares de mensagens todos os dias pelas minhas redes sociais. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, recebe 6.000 e-mails diariamente, né, com mensagens com muita reclamação, com muito ódio, muita agressividade. A Amanda passa por isso, Silvio também. Então, por favor, pais, né, temos opiniões diferentes, mas respeitamos o direito e o espaço do outro, o direito de o outro ter opinião. Tá bom, Amanda? Eu acho que a principal missão desse programa é justamente essa, né? Trazer o contraditório, o debate, a divergência, que são todas características, são pilares, são próprios da democracia, criar um espaço para romper essa bolha de polarização
a qual o Lacombe se referiu. E às vezes isso leva mesmo a um debate, a uma discussão mais inflamada, mais quente. Mas o mais legal desse programa, que talvez vocês não sabem, sabe o que é? É que a gente discorda aqui dentro dessa sala, desse estúdio, no Opinião no Ar, mas a gente concorda em milhões de outras coisas fora daqui. Somos amigos, temos uma convivência pacífica, brincamos um com o outro o tempo inteiro, saímos daqui para fazer a nossa reunião de pauta, conversando sobre os temas do dia seguinte. Então, há várias convergências entre nós também e a gente respeita a opinião do outro. Eu respeito que o Lacombe pense diferente de mim em alguns assuntos, o Silvio também. Mas a gente consegue ser amigo, apesar de tudo isso, e respeitar a opinião do outro. Então, eu acho que esse é o espírito desse programa, é tentar romper a bolha, fazer trazer um debate respeitoso. Claro, vocês também têm toda a liberdade de concordar ou discordar da gente, mas, por favor, sem tantos insultos e xingamentos, porque isso não leva ao diálogo. Né? Isso é a ruptura do diálogo e é a ruptura desse tecido democrático. Aí, isso é ruim. A intolerância não leva a nada, a intolerância não é caminho e esse também não é o nosso estilo. Até porque a intolerância, ela degenera muitas vezes em violência. Tudo que todos nós aqui condenamos, algo condenável para a sociedade, né? O direito de expressão, o direito de liberdade de expressão, ele é pilar de qualquer sociedade democrática. Queria citar aqui uma frase que a gente carrega para a vida, que muitos jornalistas carregam para a vida, inclusive, da Evelyn Beatrice Hall, que era uma escritora inglesa, foi biógrafa de Voltaire, que ela dizia o seguinte: eu posso discordar de tudo o que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Portanto, quero deixar muito claro que todos os nossos embates, e eles continuarão, porque, como disse a Amanda, como disse o Lacombe, esses embates são eles são pilares também deste programa para a gente tentar contribuir para que você chegue às conclusões que você quiser. Mas esses embates, eles terminam quando sobe a vinheta do programa à 13h. É isso. Vamos então às pautas de hoje do Opinião no Ar. Pauta número 1. Indicação de Cássio Nunes Marques para o STF ainda está dando o que falar. Agora a dúvida é sobre informações falsas no currículo dele. Pauta 2. A economia brasileira em foco. Os acertos, os erros, os desafios que o Brasil tem pela frente. Como retomar o crescimento. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio com a gente. É muita honra receber a Renata Barreto, economista. Renata, bom dia, obrigado. Bom dia ainda, né? Bom dia ainda. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito legal estar aqui com você, Lacombe, com você, Silvio, e também com você, Amanda. Obrigada pelo convite novamente, estou muito feliz de estar aqui hoje. E olha, por Skype a gente vai conversar com o professor e consultor de finanças Rui Quintans. A gente vai voltar então daqui a pouquinho, tá? Depois do intervalo comercial, para falar das nossas pautas principais. E a gente vai direto para a redação do Rede TV News falar com a repórter Carolina Riguengo. Carol, temos mais um currículo sob suspeita e dessa vez isso envolve o indicado do Bolsonaro, né, para a vaga do STF no lugar do ministro Celso de Mello, né? Que situação! Bom dia! Pois é, bom dia para você, Lacombe, e para todo mundo que está aí no Opinião no Ar e também para você que está nos acompanhando. O alvo agora é o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado a uma vaga no STF. O currículo dele, que está disponível no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresenta alguns títulos que estão sendo contestados. Um deles é o curso de pós-graduação em contratação pública na Universidade de La Coruña, na Espanha. A instituição informou que não oferece a pós-graduação desse curso. A universidade mostrou apenas um certificado de Cássio Marques como ouvinte de um curso de 4 dias em setembro de 2014. O desembargador chegou a admitir ao senador Randolfo Rodrigues que não fez pós-graduação na Espanha. Ele atribui a informação a um erro de tradução. Outro título do desembargador que é questionado é o de pós-doutorado em Direito Constitucional na Universidade de Messina, na Itália. Porém, a instituição italiana esclareceu que o Cássio Nunes participou apenas de um curso de especialização, equivalente a um ciclo de seminários. Cássio Nunes negou irregularidades no currículo. Em nota, ele ressaltou que, abre aspas, não há requisitos mínimos acadêmicos para a posição de desembargador federal ou para indicação e nomeação de ministro do STF.
Fecha aspas. Cássio Nunes foi indicado para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo. A sabatina dele no Senado está marcada para o próximo dia 21. Volto com você. É quase obrigado, Carol, é quase uma tradição. A gente lembra do caso da Dilma Rousseff também, né? Ela tinha lá no currículo dela mestrado e doutorado, diz que cumpriu todos os créditos, mas não defendeu as teses, então não poderia estar ali no currículo. Aliás, na caso da Dilma, eu nem me lembro direito, porque ela tinha mestrado e doutorado, mas ela não concluiu o mestrado e, olha, uma confusão. Eu não né? vou Decotelli, ministro que foi indicado como ministro. Esse mais recentemente, né? Fato é, né, Lacombe, e é importante a gente manter a coerência. Desde o começo, por exemplo, não defendi e critiquei a indicação do Cássio Nunes. Por outras razões, né? Por ele ter votado contra a deportação do terrorista Cesare Battisti, por ter votado a favor daquela lagostada no Supremo Tribunal Federal, e só o fato de ter chegado lá pelas mãos da Dilma Rousseff ao cargo no judiciário também já não é uma boa credencial. Mas, dito isso, acho que é importante também dar algum benefício da dúvida para o Cássio nesse caso. Por quê? Ele diz que se tratar de um erro de tradução, que era um pós-grado, aparece um pós-grado em espanhol, e que isso, na verdade, seria um curso de extensão, seminários que ele teria participado. Porém, temos aí um ponto que é o seguinte: quais são os dois pré-requisitos para um juiz, um advogado, um membro do Ministério Público, enfim, chegar à Corte Máxima, ao Supremo Tribunal Federal? A conduta ilibada e o notório saber. Notório saber, temos diversos casos que podem ser contestados, inclusive na nossa corte. Está lá Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e por aí vai. Isso, aparentemente, o Cássio parece preencher esse pré-requisito. O outro ponto seria a conduta ilibada. Se ele falsificou esse currículo, se tratasse de falsidade ideológica, aí sim ele poderia ser contestado. Se se tratar de um erro de tradução, eu acho que a gente não pode acusá-lo disso. Qual é o próximo passo? Cabe agora ao Senado Federal não fazer mais um daqueles tradicionais teatros, aquele chá de comadres que são as sabatinas de ministros do Supremo Tribunal Federal, fazer uma sabatina séria e aí, enfim, chegarmos a todos os pontos, checarmos todos os pontos em relação desde o currículo até se de fato ele continua concordando com decisões como o Battisti, que eu citei aqui, entre outras, Lacombe. Mas pelo circuito que ele tem feito, visitando todos os políticos, senadores, a sabatina isso tudo indica que a sabatina será mais um encontro de compadres, né? O chá de comadre. Uma coisa bem complicada. Eu acho que o Cássio Nunes, ele conseguiu a proeza, ou essa indicação do Cássio Nunes conseguiu a proeza de unir gregos e troianos, né? Unir esquerda e direita, porque cada um tem os seus interesses na indicação de um ministro com esse perfil garantista, né, que se atém à lei, ao direito de defesa. Então, por exemplo, o ex-presidente Lula está de olho lá naquele julgamento que ainda deve ocorrer na segunda turma sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, que pode colocar um dos casos, aquele primeiro lá, acho que os dois até, tanto do sítio de Atibaia, né, Silvia, acho que os dois, né, e o do triplex do Guarujá, pode invalidar, fazer com que os processos voltem à estaca zero. Então, Lula tem esse interesse. Já o Flávio Bolsonaro, também o senador Flávio Bolsonaro, tem o interesse de ver o seu caso sobre o foro privilegiado julgado também, isso está nas mãos de Gilmar Mendes. Então, assim, tem uma série de interesses lá na segunda turma do Supremo Tribunal, que vaga ele vai ocupar, se o Cássio Nunes eventualmente passar pela sabatina do Senado, vai ocupar um cargo na segunda turma, ou será que o Dias Toffoli vai migrar, né, da primeira turma para a segunda turma? E toda essa composição do Supremo, todo esse xadrez, essas peças se movendo, interessam tanto à esquerda, tanto à direita. Então, eu acho que concordando com Lacombe, é bem possível, depois desse périplo que o Cássio Nunes tem feito pelo Senado, que seja um chá de comadre. Agora, está na hora, mesmo antes da chegada do Cássio Nunes ao STF, de o STF já acabar logo com esse inquérito das fake news, porque a indicação dele é a prova mais contundente, né, de que, ou os robôs do Bolsonaro deram bug, né, ou, claro, não há milícia digital alguma paga, porque a base do Bolsonaro, nas mídias digitais, inclusive, ela criticou muito a indicação do Cássio Nunes. Então, que diabo essa gente que, teoricamente, recebe financiamento para falar bem do presidente, ou esses robôs que estão ali programados para só falar bem, de repente resolveram falar mal? Então, o STF, por favor,
reveja e acabe logo com essa palhaçada desse inquérito das fake news, que é inconstitucional e ilegal. Vamos entrar na nossa pauta número 1, vamos falar de economia, né, os caminhos para a retomada do crescimento no Brasil. A gente sabe que a gente tem o ministro Paulo Guedes, considerado no ano passado, né, o melhor ministro da economia do mundo. Ele tem um caminho já traçado para a retomada do crescimento do Brasil. Eu sempre falo disso, há 48 projetos de lei, a maior parte na Câmara, alguns no Senado. São projetos importantes para que o Brasil retome o seu rumo aí de crescimento, como vinha acontecendo já, começou em 2019. Esse ano era para ter sido um ano realmente bom, com 2,5% de crescimento mais ou menos no PIB. Há 19 desses 48 projetos muito importantes, que têm que ser votados logo, né? Mas, obviamente, a gente tem que pensar, Renata, que não é só a aprovação disso, isso é muito importante, mas tem corte de gastos que a gente espera e tudo isso vai atrair capital privado. Esse caminho traçado, o caminho liberal pelo Paulo Guedes, na minha opinião, não há como escapar dele. Eu espero que não, Lacombe. Eu espero que não dê para escapar, porque até correndo o risco de estar dentro de um discurso bastante repetitivo, que eu sempre falo, o Silvio me conhece há mais tempo, sabe que eu falo disso há muito tempo, o Brasil precisa necessariamente de reformas estruturais, isso não é de hoje. Para dar um background aqui para o nosso espectador, o Brasil vinha de uma situação muito difícil, com gastos muito grandes do governo e que acabou deixando a gente numa situação muito difícil, inclusive para passar melhor pela pandemia. Então, quando a gente teve um respiro com a reforma da Previdência, que mostrou que a gente tinha capacidade de começar a passar essas reformas, não ter mais esse rombo tão grande e talvez, inclusive, talvez não, né? Principalmente reduzir os gastos públicos, a pandemia chegou e aí todo o cenário foi desconfigurado. Muita gente me pergunta, mas os liberais não acreditam que o Estado não deve intervir nunca, nem numa pandemia? Na verdade, não. Friedrich Hayek falava que a única forma, o único jeito que o governo pode interferir é quando existe um cenário extraordinário, como é o caso da pandemia, como é o caso da crise de saúde. E aí sim, não tinha como o governo não intervir e auxiliar as pessoas. Porém, o fato da gente já ter uma estrutura de gastos públicos muito altos, de ter uma estrutura de Estado inchado, para lembrar que a gente está na posição 144 do ranking de liberdade econômica. Então, o país é essencialmente fechado economicamente e isso porque subiu 6 posições desde que o Paulo Guedes entrou e fez a reforma da Previdência. A gente era a posição 150. Então, toda essa situação que a gente tem hoje, ela é mais delicada, já era ruim e ficou mais delicada. Então, Lacombe, não existe outro jeito, outra forma da gente sair dessa situação, senão entender esses problemas, não colocar eles para debaixo do tapete e fazer as reformas estruturais. Posso perguntar? Parou ímpar, não precisa. Não. Renata, a minha pergunta é o seguinte, eu acho que a reforma liberal, a agenda liberal do Paulo Guedes é importantíssima. A minha única questão é se essa agenda, de alguma forma, não se inviabilizou diante da crise, porque ninguém previa esse cenário de pandemia. A verdade é que a gente vai ter o pós-pandemia, o governo está com dificuldade, não por incompetência, porque é difícil mesmo você encaixar o renda cidadã, que todos sabem que é necessário, acho que todos, de esquerda a direita também, esse é um outro tema sobre o qual todos concordam que é necessário, mas ninguém consegue achar a fonte de financiamento porque o teto de gastos pressiona. Acho que a gente pode discutir isso mais especificamente mais tarde, mas a minha pergunta é: até que ponto essa agenda liberal fica comprometida no pós-pandemia, em que talvez o Estado seja obrigado a gastar mais para acudir uma série de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade? Legal. Eu já vou começar discordando respeitosamente de que o renda cidadã é necessário. A gente precisa de ambiente de negócios. O Ronald Reagan falava que o melhor programa social é o emprego. Então não adianta você fazer um renda cidadã, sendo que a gente já tem outros programas, e não que eu seja contra programas de redistribuição de renda. É importante ter esses programas, como já aconteceu com Bolsa Família, até na retirada das pessoas de uma faixa muito extrema de pobreza. Mas o mais importante para essas pessoas é voltarem a produzir. Então a gente lembra muito que o lockdown, da maneira como foi feita, sem nenhum tipo de planejamento, usando ciência, entre aspas, de um lado, tudo isso contribuiu para uma tempestade perfeita, onde a gente vinha tentando se recuperar de crises passadas e agora a gente está encarando uma crise que é uma crise sem precedentes, uma crise que a gente não tinha como prever.
Então, o Estado pode intervir inicialmente, como fez, só que qual que é o custo disso? A gente vai ter aqui um déficit em 2020 previsto de 866 bilhões. Uma dívida PIB vai chegar em 100% até o final do ano. Então, assim, como a gente vai continuar se endividando, vai continuar gastando, ainda mais com essa situação de juros baixos, então o Brasil tem um risco mais elevado do que os juros que ele paga. Está difícil até do Tesouro conseguir fazer esse endividamento, distribuir esses títulos. Tem até deságio hoje na Selic. Então, se você vai no mercado e vai ver o preço da LFT, né, que é o título público indexado à Selic, ela está até com deságio, porque o mercado enxerga que a taxa de juros está tá fora da realidade com o nosso risco brasileiro. Então, qual que é o melhor jeito da gente conseguir resolver essa situação e colocar as pessoas de volta para produzir, para gerar riqueza? É fazendo as reformas estruturais e melhorando o ambiente de negócios. Então, se o Brasil é a posição 124 de 190 do ranking Doing Business do Banco Mundial, não adianta eu fazer um renda cidadã e aí, principalmente, tentar fazer aí uma loucura. Eu espero que eles desistam dessa loucura, que seria fazer a retirada dos precatórios. Não adianta você fazer isso se o principal a gente não vai fazer, que é, primeiro, cortar os gastos na carne. O governo precisa fazer isso, fala disso desde a eleição, e nós não vimos isso de forma realmente abrangente. Precisa de melhoria na reforma administrativa, reforma tributária realmente mais complexa, tirando a complexidade tributária, reduzindo impostos, ou seja, deixando o ambiente de negócios mais favorável. Hoje em dia a gente tem uma legislação trabalhista que não existe em lugar nenhum do mundo. Então você tem todos esses direitos e tudo só servem para deixar mais pessoas desempregadas. Se você for em locais desenvolvidos, por exemplo, você não tem nada parecido com o FGTS, com o INSS, com tudo isso. Você tem facilidade de contratar, facilidade de demitir, facilidade de forma geral. Então, quando a gente olha o ranking, a gente olha a situação que a gente está hoje em termos de gastos públicos, de dívida em relação a PIB e tudo isso, para mim, a única solução é reformar estrutural. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a como é que é essa agenda liberal dentro de uma pandemia, ela se faz ainda mais necessária nesse momento. Não dá para a gente deixar o ambiente de negócios piorado e achar que isso vai dar resultados diferentes. Silvio. Muito bem. Renata, queria... Enfim, sua avaliação sobre como retomar a agenda de privatizações, que também era algo que ali no start, no início do governo, principalmente na figura do Salim Matar, uma promessa, algo que aparentemente estancou. Então, a tua avaliação é como retomar essa agenda pós-pandemia. E se você acha também que essas privatizações, se ocorressem, são absolutamente necessárias para o nosso Estado hoje, cujos serviços são absolutamente também ineficientes, né? Vídeos Correios, por exemplo, entre outros, se você acha que esses recursos também não poderiam, de alguma forma, servir para programas como o Renda Cidadã? Sim, com certeza. Se fosse levado em consideração que o Renda Cidadã seja necessário, eu acho que é importante fazer uma reavaliação dos programas que hoje já existem de distribuição de renda, de redistribuição de renda, e fazer uma consolidação desses programas para ajudar as pessoas com um tempo limitado. Isso também é bastante importante. De novo, liberais como eu não são críticos a programas de redistribuição de renda, mas como eles são utilizados e, na verdade, a gente comemora quanto mais pessoas entram nesses programas, mas devia ser o contrário, a gente devia comemorar quando essas pessoas saem. Por isso que eu falo sempre dessa frase do Reagan, de que o melhor programa social é o emprego. Então, a privatização seria algo excelente, só que a gente depende de uma agenda política, não é só simplesmente ter a vontade do Paulo Guedes ou a vontade que o Salim Matar tinha. Infelizmente ele saiu do governo, acho inclusive porque ele não via um caminho muito próspero nisso. Se ele visse, ele estaria lá. Ele ainda apoia, o governo ainda apoia as medidas liberais, mas as dificuldades que foram apresentadas para ele, principalmente as dificuldades políticas, eu acho que desestimulou muito ele. Então, eu acho que se a população tiver esse clamor, como nós fizemos com a reforma da Previdência, foi a primeira vez que a gente viu pessoas irem para as ruas, numa reforma que teoricamente seria impopular, pedir por uma reforma da Previdência. Eu acho que as pessoas precisam cobrar mais e o governo vai precisar se articular. Não tem jeito, a gente precisa desses políticos para passar essas reformas, Silvio, não tem jeito. Deixa eu trazer aqui para a nossa conversa o professor Rui Quintans, né, professor de Economia, consultor de Finanças. Professor, boa tarde já, prazer ter o senhor aqui. A gente sempre fala aqui,
a gente precisa do capital privado, sem ele não vai ter jeito, né? E o capital estrangeiro entra também nisso. A questão toda falamos aqui da indicação do Cássio Nunes para o STF, a gente tem um ambiente de insegurança jurídica no Brasil, né? E os estrangeiros olham muito isso, assim, o combate à corrupção, né? Então, o que a gente pode fazer para atrair mais capital estrangeiro? Professor, eu sei que são várias medidas. Boa tarde. Boa tarde a Lacombe, boa tarde a todos aí da mesa e boa tarde àqueles que nos acompanham também. Lacombe, eu acho que a gente poderia levar esse debate com uma posição um pouco mais, digamos assim, abrangente, porque o Brasil sempre teve isso, desde Getúlio Vargas, um modelo de crescimento de riqueza baseado no compadrio, ou seja, você não consegue fazer nada do ponto de vista macroeconômico e até microeconômico sem que você tenha a participação do governo. E nesse contexto, fica muito difícil você ter um pensamento liberal, como é o meu também, né? Além da Renato, o meu também. É muito difícil, porque você tem todo um processo, um sistema montado, voltado para essa relação promíscua com o Estado, né? E nesse contexto fica muito difícil você, por exemplo, fazer privatizações, né? É muito difícil você ter políticas de Estado, você ter sempre políticas de governo, ou seja, nós vivemos decisões macroeconômicas de 4 anos. E se você olhar as contas do Estado, o orçamento, o padrão orçamentário, ele todo termina em 4 anos, né? Por quê? Porque há a perspectiva de vender um novo governo, aquela história toda. E esse é o sistema político que está montado. Para você quebrar isso, tá? Você tem 2 possibilidades, na minha opinião. A primeira é você mostrar que você está à beira do abismo, que aí o Poder Legislativo ele toma algum tipo de atitude, né? E o segundo é você fazer um trabalho, digamos assim, de educação, de convencimento, voltado para isso que a Renata falou aí, ou seja, as pessoas serem capazes de participar da renda e não recebê-la como se fora um programa assistencial. Então, esse contexto, na minha opinião, é que cria todos os detalhes, digamos assim, que afastam o investimento estrangeiro, que tem uma perspectiva de política de Estado. Então, o sujeito vem para cá, você citou, Lacombe, a insegurança jurídica, né? O sujeito vem para cá esperando políticas de Estado. Não, ele encontra políticas de governo. Não, esse governo tomou essa decisão. Bom, tudo bem, mas em 2022 entrará outro governo. A decisão, não sei se vai ser a mesma, né? Então, há pouco tempo eu até falei isso, né? Os investimentos vêm e vieram bem ano passado, 30 bilhões de dólares, mas todos eles em projetos que eu chamo de brownfield, ou seja, negócios que já estão em andamento, com exceção da China, que investiu um pouquinho em alguns novos negócios que eu chamo de greenfields, né? O resto investiu naquilo que está rodando. Por quê? Porque você não tem, você citou bem a segurança jurídica, mas eu citaria uma segurança institucional, uma segurança do Estado. Nós não temos políticas de Estado, né? Por exemplo, o SUS foi uma política de Estado, né? A reforma da Previdência foi uma iniciativa da política de Estado. A reforma tributária será outra, né? O PAC, como é que é? O PEC federativo, não é isso? Do Pacto Federativo. Isso também é uma política de Estado. Agora, você vê a dificuldade que isso está encontrando num Congresso Nacional, num Poder Judiciário, que é essencialmente compadre, né? Enfim, é difícil isso. Você não até vencer essa barreira, e essa barreira política, e o sistema político é montado para evitar que essa barreira, digamos assim, que essa barreira seja desmontada, ele é feito para isso, né? É uma situação realmente muito complicada. E o contexto aí dessa decisão linear da quarentena, né, ele causou um problema violento, uma economia que já tinha uma esterese alta, uma dificuldade grande, baseado nisso que eu já comentei, houve dificuldades adicionais, né? Com a descentralização das ações, isso é um absurdo sob qualquer ponto de vista, né? Que você descentraliza as decisões, mas centraliza quem paga por elas. Aí fica um negócio meio complicado, né? Mas, enfim, é um contexto muito ruim, tá? Muito ruim. Ele foi agravado por essa questão da quarentena, né?
e ficamos aí, o Paulo Guedes lutando aí com o seu exército de Branca Leone para tentar chegar em alguma posição mais interessante. Mas vai ser um caminho muito longo e muito duro, no meu modo de entender. A insegurança jurídica, e eu falava outro dia da questão tributária, né? Eu entrevistei alguns, falei aqui no programa, Renata, entrevistei alguns executivos, CEOs de grandes multinacionais, estrangeiros no Brasil, e todos eles falaram, é um absurdo que eu tenho que ter de gente aqui cuidando da tributação, dos impostos, porque é muito complexo. Eu tenho 5 pessoas na minha sede lá na Europa, que eu tenho 30. Para cuidar, né, da tributação. Desculpa, Amanda. Não, eu só ia comentar, professor, na esteira do que o senhor estava falando, que eu acho que hoje a sensação que a gente tem é que o Paulo Guedes está muito mais isolado, até com a sua agenda liberal no governo. Existe uma decisão política dos atores políticos, isso envolve o presidente Bolsonaro também. Eu acho que ele está certo de fazer o Renda, que era Renda Brasil, agora mudou de nome, Renda Cidadã, para acudir essas pessoas que eram os invisíveis e agora se tornaram visíveis, mas que são os informais que foram afetados não só pela quarentena, mas pela pandemia. E isso a gente vê, é um movimento mundial, né? O mundo inteiro sofreu muito com a pandemia, sofreria de qualquer forma. O próprio Paulo Guedes falou isso, independentemente de quarentena ou não. Mas o que eu quero dizer é que hoje eu leio os relatórios de bancos e está todo mundo muito preocupado com o chamado risco fiscal, né? Como é que viabilizar o Renda Cidadã sem furar o teto de gastos? É esse que aparentemente o acordo que o Guedes e o Maia fizeram anteontem. É possível fazer isso? É possível arranjar recursos dentro do teto de gastos? Porque acho que é isso que eles estão quebrando a cabeça para tentar fazer, né? Essa solução. Ô, Amanda, obrigado pela sua colocação, muito bem feita. No meu modo de entender, tá? A questão ela transcende um pouco essa discussão de onde vai sair o dinheiro, até porque hoje não há de onde tirar. Não há. Vai tentar se arranjar dentro do orçamento. Existe um teto de gasto, eu considero ele bastante positivo do ponto de vista disciplinar, né? É como você botar um filho de castigo, eu acho que funciona por aí. Então, dentro desse contexto, nós não podemos negar que existe um conjunto de brasileiros, né, que efetivamente não estarão inclusos em nenhum mercado e certamente não terão renda e terão dificuldades gigantescas, né? Se há condições de se fazer isso, e não sei bem que sacrifícios deverão ser feitos, tá? Mas eu acho muito difícil achar alguém que negue isso, que isso não possa ser feito. Isso tem que ser feito, as pessoas vão passar fome, essa é a verdade, né? Haverá milhões disso. Agora, a grande questão é você olhar para o outro lado. Quando você diz que não tem dinheiro, tudo bem. Você tem uma previdência que você fez uma reforma, no meu ponto de vista, mequetrefe, e você já gastou o dinheiro dessa previdência. Você gastou esse ano. Foi esse déficit aí que a Renata comentou. Você gastou esse ano. A economia prevista na previdência. Tá? O segundo, aí você vê o gasto do Estado com servidores, por exemplo, e você vê o gasto do Estado com outras, digamos assim, outros programas sociais, lá são 32. Então, rearranjar isso aí e ter mais austeridade, né? Não é, digamos assim, não é nada muito complicado de se fazer, mas politicamente é muito difícil, né? Porque aquilo que dá certo aparece em vários pais, o que dá errado, né, tem um pai só, aquela história toda. E outra coisa muito importante, a discussão é que o Estado brasileiro, ele é um Estado endividado, trabalhava-se no sentido de reduzir essa dívida, e a questão não é nem o montante, né? A questão é a taxa de crescimento disso, né? O crescimento explosivo do endividamento, né? E isso tem a ver, evidentemente, com o superávit primário que tem que ser buscado. Agora, enquanto você não ajustar essas contas, né, essas discussões, digamos assim, subliminares vão continuar acontecendo. Agora, a grande questão é, não há o que fazer com essa gente, né? Enfim, essa gente tem que ser ajudada de alguma forma. E não há no Brasil, na minha opinião, em sã consciência, ninguém diga que não. Agora, de onde vai sair isso? Aí é uma discussão que é gigantesca, né? Sempre tendo como pano de fundo um Estado enorme e ninguém quer mexer nele. Essa é a grande questão, no meu ponto de vista. Bom, daqui a pouquinho a gente traz a conversa aqui para o Silvio Navarro, Renata Barreto comentarem também. Vamos dar uma olhadinha num tweet aqui no telão que tem a ver sobre o assunto sobre o qual a gente está falando. Rafaela Vitória
Vale a pena criar um novo programa social se ele trouxer inflação de volta e alta dos juros? Daqui a pouquinho a gente responde. Antes eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Bom, antes da gente responder aquela pergunta que chegou pelo Twitter, Silvio Navarro tem a palavra. É porque o professor colocou tantos pontos aqui, aliás, muitos eu concordo com eles, mas são vários pontos, né? A despeito da necessidade ou não de você ter um renda cidadã, como muito bem a Renata colocou aqui, eu só acho que tem um ponto a ser resolvido, que é o futuro do Bolsa Família, porque o Bolsa Família está aí, está instituído, você não vai poder tirar esse cartão das mãos do dia para a noite das pessoas, dos milhões de brasileiros que recebem, porém o Bolsa Família ele tem hoje um modelo esgotado, ele tem vícios, ele não conseguiu oferecer uma porta de saída, porque justamente ele também se tornou uma arma eleitoral nas últimas eleições do PT. Todo mundo se lembra daquele discurso, se o fulano for eleito, o Bolsa Família vai acabar. Então só queria colocar esse ponto. E o fulano criou o 13º do Bolsa Família. Exatamente, mas só deixar esse ponto de que é preciso, a despeito ou não de você ter um renda cidadã no futuro, você saber o que você vai fazer com o Bolsa Família. Vocês querem comentar o tweet? Senão depois eu tenho uma pergunta mais sobre mercado e tal, que eu queria dar a participação da Renata. A pergunta meio que fala disso, né? A gente está aqui no mesmo caminho, né? Do programa social. O que fazer com o Bolsa Família, vira renda cidadã, de onde vem o dinheiro? Basicamente a discussão é essa. A pergunta da Rafaela Vitória de novo. Vale a pena criar um novo programa social se ele trouxer inflação de volta e a alta dos juros? Renata? Muito boa essa pergunta. Justamente porque muita gente acha que inflação é um aumento generalizado de preços, né? Aumentou ali o arroz, aumentou o tomate, pronto, sem inflação. Inflação é expansão monetária, como já diria nosso querido Roberto Campos, que infelizmente não está mais entre nós. Sensacional, Roberto. Faz muita falta, né, ele no debate público, e até assisti outro dia uma entrevista dele de 91 que infelizmente é muito atual, porque todos os problemas que ele falava lá daquela época são os mesmos problemas que a gente vê hoje. Então, se inflação é expansão monetária, se a gente aumenta demais os gastos públicos, necessariamente isso traz inflação, isso vai trazer problemas, endividamento, e a taxa de juros, ela já está deslocada da realidade, ela já está fora da realidade pelo risco que a gente corre. Não é à toa que o dólar está tão pressionado, está ali acima dos 5,50, 5,60, isso não é coincidência. Então, a pergunta da Rafaela é bem pertinente, porque justamente, o que a gente faz nessa situação? E aí eu volto para você, Lacombe, não existe outro jeito senão cortar gastos. O governo precisa ser o exemplo. Quando você tem um problema na sua família e você perde o seu emprego e você tem só uma renda entrando, por exemplo, o marido perde o emprego e sua mulher agora tem uma renda, o que você faz? Você não continua gastando em todos os cartões de crédito e pagando as dívidas com outras dívidas. Você corta gastos, você muda hábitos. E isso, obviamente, que é um pouco diferente para o governo, mas é preciso ser feito isso. A gente tem um gasto absurdo, 100% do PIB a gente vai chegar de dívida. Então, assim, é preciso fazer alguma coisa no sentido do corte de gastos. E dentro do funcionalismo público, principalmente dos altos cargos, dos políticos, dos desembargadores, dos juízes, etc., tem que fazer um sacrifício. Eu defendo muito, assim, que pegar um deputado federal, quanto é que ganha? Faixa de 30 mil? 33 mil. 33 mil. Só que olha o que tem de penduricário, né? Olha quantos assessores ele tem. É carro oficial, é passagem aérea, é vale paletó, é vale moradia, é vale não sei o que lá. Paguem 60 mil e eles que se virem com o No resto. Poder Judiciário é mais grave, né? Muito Quando a gente mais. fala dos penduricários, STF recente reportagem sobre isso, mas dos desembargadores mesmo, no Tribunal de Justiça um cara de São só para Paulo. botar a capinha do juiz, Muitos outro só ganham para abrir mais o de livro. 100 mil reais por mês, mais de 200 mil É a reais. República dos Privilégios. Agora, né? exatamente, Renata, acho que você coloca um ponto fundamental aí que eu gostaria de trazer para a discussão, que é o seguinte, o governo foi eleito com uma agenda claramente liberal, hiperliberal, ultraliberal. Eu não sei até que ponto essa agenda agora virou uma agenda liberal diminuta por decisões políticas e também por um contexto político e no contexto da pandemia. Porque a verdade é que o Paulo Guedes entregou muito pouco da agenda que ele prometeu. As privatizações que o Silvio colocou aqui, e não estou falando só que foi culpa dele, não, eu acho que ele enfrenta tem um Congresso barreiras no Congresso e no próprio Poder Executivo, né? A verdade é que o presidente Bolsonaro nunca foi um liberal, ele se identificou com a agenda liberal, se elegeu, também os dois surfaram juntos essa onda, ele, o Paulo Guedes, ele com o selo de qualidade do Paulo Guedes, mas quando chegou lá,
A reforma administrativa enviada ao Congresso é uma reforma tímida que não corta esses privilégios e penduricários que a gente falou aqui, né? A reforma tributária também, a Renata já colocou que precisava de uma reforma tributária mais ousada, mais audaciosa, mais abrangente. Isso também não é a reforma tributária, pelo menos que o governo colocou, a do Congresso proposta pelo Congresso, as duas na Câmara e no Senado, são mais abrangentes. Então, até que ponto, por isso que eu coloco tanto essa inviabilidade da reforma liberal e essa clara metamorfose, transição, talvez com um cunho de interesse político. Você falou aí no Bolsa Família, o cunho eleitoral do Bolsa Família, tem o cunho eleitoral também do Renda Cidadã. Não que ele não seja necessário, eu acho que ele é fundamental, mas também acrescenta a popularidade do presidente Bolsonaro. A gente já viu isso nas pesquisas, né? Mas, professor Rui Quintanges, não há um outro caminho, pelo menos se a gente for olhar o mundo, ainda que os partidos de esquerda, eles digam que os países nórdicos são socialistas, não são social-democratas, têm ambientes de negócios livres, a situação lá é bem diferente. Cresceram muito ali entre 1870 e 1970, apostando no livre mercado, indústria forte, acumularam riqueza, extensão territorial pequena, a infraestrutura está praticamente pronta, não tem muito o que fazer. Eles podem até se dar ao luxo de hoje ser uma social-democracia que banca ali muito benefício e tal. A gente não vê outro caminho, né? Então, já que os países nórdicos sempre são citados como exemplo, vamos deixar o Brasil ser 100 anos liberal para valer, professor? E aí a gente chega a esse nível, será? Pois é, esse modelo que você falou, o modelo dos países nórdicos, né? Maximização da riqueza das organizações ou da sociedade, ele, de certa forma, se opõe ao modelo anglo-americano, né? Que é a maximização do valor do acionista das empresas, né? Defende a iniciativa como um padrão de riqueza. E, para isso, você tem que ter um Estado pequeno, não mínimo, como dizia Ludwig von Mises, mas um Estado pequeno, um Estado que tenha as suas políticas, mas que interfira pouco nesse processo. Então, a ideia do Paulo Guedes, não concordo com o chamado de ultraliberal, não, ele é liberal, né? Até porque ultraliberal é absolutamente impossível de ser nesse contexto, na minha opinião. Ele tem uma agenda liberal, e essa agenda liberal, de certa forma, é ansiada pelas pessoas, né? Porque, se você observar o modelo de desenvolvimento da economia, né, na realidade, você tem que remunerar os fatores de produção e deles vem a renda. Você pula essa parte de remuneração e dá a renda. E quem dá essa renda, eu não chamo de renda, eu chamo de mesada, né, é um Estado que a gente sabe, né, não obstante a quantidade enorme, hoje são 140 empresas estatais, é um Estado que não produz absolutamente nada, né? O Estado é feito para não produzir, né? E se ele não produz e ele aumenta os seus desembolsos por uma série de razões, a Amanda comentou várias delas aí, o Estado tem que se endividar, não tem outra saída. Ele tem que fazer emissão pura de moeda, muita gente chama de keynesianismo, né? Então, o sujeito emite lá o título por aquele papel, ele vai pagar um valor, ele pega esse dinheiro e coloca na economia. Aí você sobe a Selic para enxugar essa liquidez do Banco Central, senão você vai ter inflação mais adiante, como dizia Roberto Campos, né? Agora, eu acho que não tem outra saída, a gente tem que começar a discutir a questão basilar, né? Ou seja, o Estado ele precisa reduzir o seu tamanho. E para isso ele tem que fazer duas coisas. Uma, a Renata já comentou, ele tem que simplesmente ficar menor do ponto de vista econômico-financeiro. E segundo, tem que se implantar políticas que não dependam do governo. E governo que eu falo é poder legislativo e poder executivo, até porque o conluio entre eles sobreviveu bastante tempo aí, né? Então, tirar o Estado da economia, deixar com que a economia funcione. E vocês podem observar que isso é difícil de acontecer, um Estado que chega deste tamanho, com essas despesas que vocês comentaram, ele não vai querer abrir mão tão cedo desse negócio, né? Então, tudo aquilo que emana dele tem esse viés, né? E, enfim, dissolver isso é uma questão muito complicada, mas muito complicada mesmo. Ser liberal, ter uma agenda liberal, um país com uma economia mais liberal, no caso do Brasil, não é tão fácil assim, porque historicamente não somos, né? E hoje nós temos um obstáculo claro. As pessoas defendem os seus interesses, é óbvio. E se eles estão encastelados no Estado, lá ficarão. Vai ficar muito difícil fazer isso. E dentro do governo, me permite mais um adendo, o Paulo Guedes ele é um animal diferente, ele chegou de um outro ambiente, né? O Bolsonaro é um animal político.
Tá? E como todo animal político, ele está de olho em duas coisas. Um no olho do gato, outro no peixe. Tá? Não, sou liberal sim, bacana, mas, enfim, tem aqui um negocinho que eu preciso fazer. E isso o Paulo Guedes me parece que se adaptou a isso. Né? Se adaptou. Ele conta com o Jair, conforme ele fala, mas ele se adaptou a essa, digamos assim, a essa vertente do Bolsonaro, que é evidentemente política e será sempre, não obstante concordar com um lado ou não. Silvio. É só fazer um parêntese aqui, lembrando que, a despeito aqui do que a gente está falando sobre o Paulo Guedes, sobre liberalismo ou não, muita coisa necessariamente tem que passar pelo Congresso Nacional. E um Congresso Nacional que, claro, faz política, está lá para fazer política, mas que fez nos últimos tempos muito política contra os projetos do governo Jair Bolsonaro. Ou alguém aqui confia no Rodrigo Maia? Acho muito difícil, né? O Rodrigo Maia está preocupado com a reeleição dele na cadeira, o Davi Alcolumbre está preocupado com a reeleição dele na cadeira de presidente do Senado. Então, o quanto o Congresso dificultou muito essa agenda do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria fazer esse parêntese aqui e só colocar mais um ponto. Às vezes fica a impressão também de que o Brasil parou, que o Brasil não está andando, que esse governo não está funcionando, né? Se você pegar como, por exemplo, a agenda e aquilo que o ministro Tarcísio de Freitas, de infraestrutura, tem entregue, é algo jamais visto, pelo menos desde os anos da ditadura militar. 44 aeroportos da Infraero entregues à iniciativa privada, já que a gente até fala tanto de privatizações, mas aí é por meio de concessões, arrendamentos de portos, a maior malha ferroviária, agora vem 790 quilômetros de ferrogrão para escoamento de grãos pelo Porto de Paranaguá, pelo Porto de Santos, hidrovias, né? Então, assim, também não pode dar a ideia de que o Brasil não está funcionando. A infraestrutura não tem jeito, Renata, a gente precisa investir nisso, mas, como disse o Silvio, o Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento a gente não quer. Não quer porque a gente já viu que isso deu errado, né? A questão é essa, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é uma loucura. E o ministro Tarcísio, eu gosto muito do trabalho dele, mas até o fato de ele estar muito nessa área de infraestrutura mostra que isso não é apenas o que é necessário o suficiente, e aí eu trago um dado aqui para o nosso espectador de que a produtividade média do trabalhador brasileiro é só de 25% do americano. E não é porque o brasileiro é incapaz, porque ele não tem capacidade, pelo contrário, o povo brasileiro é conhecido como altamente empenhado, criativo e tudo isso. Só que a gente tem uma infraestrutura muito ruim, então se você não tem acesso à tecnologia, é tudo muito caro, é difícil, você não tem concorrência aqui, Lacombe. Então a gente tem hoje um mercado extremamente protecionista, aquela velha ideia dos anos 80 de vamos proteger a indústria nacional. Então você tem serviços mais caros e também serviços piores. Você tem um problema seríssimo de educação. O Brasil hoje investe muito mais em educação superior do que em educação de base. Esse é um outro problema. Dentre várias outras coisas que faz com que a produtividade do brasileiro seja muito ruim. Então eu volto a frisar que o ambiente de negócios precisa melhorar, porque senão o resto não tem como desenrolar. É um problema muito grave que a gente tem em relação a essa questão do ambiente de negócios. Parece uma coisa chata de ser falada, até repetitiva, mas eu bato muito nesses pontos porque a gente quer sempre falar da Dinamarca. Queremos ser a Dinamarca, que por sinal é o país com o oitavo país mais livre economicamente, né, do mundo. A gente quer ser a Dinamarca, mas como? Com legislação trabalhista de Cuba? Ou com a questão da produtividade lá no pé? Então todas as questões trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, você tocou no assunto mais cedo sobre insegurança jurídica. A gente tem insegurança jurídica, primeiro porque a complexidade tributária é altíssima, muito difícil, você tem burocracias absurdas. Tente explicar para um americano o que é um cartório, o que é reconhecer, por que você precisa reconhecer firma. Um exemplo besta. Você tem problemas de todas essas ordens e, ainda por cima, um STF, um judiciário extremamente ativista. O próprio inquérito das fake news, Lacombe, é uma insegurança jurídica. Como é que você pode criminalizar a opinião? Então, tudo isso passa por não queria assustar vocês aqui quando eu falo disso, mas o objetivo é que a gente precisa fazer tantas coisas que, aí discordando mais uma vez respeitosamente da Amanda, não posso dizer de ultraliberal,
Porque não tem nem como a gente colocar, eu concordo com o professor, não tem como a gente colocar nada ultra. A gente é tão fechado, a gente é tão mais próximo do socialismo do que as pessoas imaginam, pelo fato dessas políticas públicas mais fechadas, protecionismo, legislação trabalhista, a eficiência regulatória, efetividade judicial, tamanho do governo, tamanho dos impostos. Tudo isso é tão ruim que falar de ultraliberalismo seria, assim, muito, muito distante. Aí caminhar para o que são os meus filhos, 2 libertários. Aí é anarcocapitalista, né? Não quer saber de Estado nenhum. Imposto é roubo, né? Não, meus filhos, nossa, pai tem que sonegar. Eu falei, filha, é a lei, vou cumprir a lei. Pai tem que sonegar, imposto é roubo. É sempre a mesma frase. Eles acham que eu vou aumentar a mesada deles sonegando imposto, eu não sei o que é. Eu vou pegar o gancho aqui da Lever, né? Como é que a gente pode tornar as nossas leis trabalhistas mais leves? Foi um pouco da nossa discussão ontem aqui no Opinião no Ar. Professor Rui Quintans, o empresário tem certa dificuldade para contratar, porque um funcionário custa muito para ele. Ele paga quase que o dobro do que paga de salário em encargos, né? E há uma resistência enorme. A gente até compreende essa resistência. Quando e como a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que esse Estado tutor, pai de todos, ele não serve, que ele é contraproducente, digamos assim, que ele entrega algo que não era o que ele previa, né? Como é que fica essa situação de leis trabalhistas? O que pode ser mexido? Pois é, as leis trabalhistas, né, o pessoal diz aí, baseadas na Carta del Lavoro de Mussolini, né, na realidade, elas começaram lá com... Pega o retrato do velho e bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? O pai dos trabalhadores, Getúlio Vargas, da Parada da Raça, no Campo do Vasco, aquela história toda. Isso começou lá e não mudou até hoje, ok? E nós temos uma visão muito pobre da relação patrão-empregado. Isso é uma herança, talvez colonial, não sei, não vou discutir esse assunto, mas certa feita eu trabalhava na Xerox americana, em El Segundo, na Califórnia, e um colega meu de trabalho foi pedir ao diretor um aumento de salário. Não tem esse negócio de cargo e salário, não tem isso lá. Vou pedir um aumento. O diretor disse para ele o seguinte: você quer ganhar mais dinheiro? Abra uma Xerox para você. Uma empresa para você. Porque aí você vai ganhar muito dinheiro, né? Então nós não temos uma conexão entre o trabalho e a produção. Nós não temos essa conexão. Culturalmente a gente não faz isso. Então nós temos que ter um trabalho cartorial, assinado, garantido entre aspas, porque o que garante você trabalhando e ganhando dinheiro é você ser produtivo. Não tem mais nada que garanta isso, né? Outra coisa que o meu amigo americano não entendeu também é entrada de estádios e shows e cinemas de graça. Ele não consegue entender isso. Ele diz, pô, mas quem paga isso? Não sei. Não é de graça, biscoteiro, tal, não é de graça. O cara não entende isso. Nós temos uma relação complicada, né, capital-trabalho. E é algo, viu, Renata, que vai ser culturalmente muito difícil para os liberais, né? Entenda, eu sou liberal, tá? Você só ganha dinheiro se você produzir, não tem outro jeito, né? Não, a gente acha que o salário é uma coisa sagrada. Não, não é sagrado. O salário depende daquilo que você produz. Por quê? Como já dizia alguém, né? Estou me repetindo aqui, não há almoço de graça, né? O único lugar que tem almoço de graça é no governo. Você não produz nada e gasta dinheiro. Fora isso, não tem. Então, Lacombe, essas leis draconianas, vamos chamar assim, do ponto de vista do trabalho, vai ser muito difícil vencer isso, porque passamos por aquele processo do compadrio no Congresso, né? Vai ser difícil, porque não, nós estamos aqui protegendo os trabalhadores. A melhor forma de você proteger os trabalhadores é dar a eles trabalho e não tentar garantir um salário cartorial para eles. Não tem jeito, né? Professor... Então, oi. E o que ilustra... o que tem de gente... Diga. Desculpa, eu só completar lá, como talvez ajude a sua pergunta, né? Se todo mundo que diz que protege os trabalhadores efetivamente o fizesse, certo? Os trabalhadores estariam muito bem, né? Porque todo mundo quer proteger os trabalhadores, todo mundo. Tem gente que foi eleita assim, tá? E eleita mais de uma vez, né? Com essa história de proteger trabalhador. Pegou o desemprego em 9%, entregou com 15%. Eu não sei bem qual foi a proteção, não. Não, só para ilustrar isso que o senhor estava falando em relação a você
ganha conforme o que você dá à empresa em troca, né? Então, se você gera um lucro maior, sua produtividade é alta, aí a gente pega o exemplo do futebol feminino, do futebol masculino. Houve aquele movimento da Marta Rapinoe, americana, queremos ganhar o mesmo que os homens. Só que o mercado para o futebol feminino é muito menor do que o mercado do futebol masculino, dos homens, né? E por quê? Porque os homens são mais consumidores de futebol. E o mundo da moda é o inverso, né? Quer dizer, o mercado consumidor fundamental são as mulheres. Então, as modelos, as mulheres, ganham muito mais do que os modelos homens. Então, é mais ou menos isso, né, Renato? Você tem que ter essa relação. Quanto que eu sou importante para o meu empregador, quanto que eu gero de benefício para ele. Eu vou receber em troca. É difícil você escapar dessa relação. Olha, não posso te dizer quanto eu fico feliz de ouvir isso numa rede de televisão aberta, né? Finalmente a gente podendo discutir isso de uma maneira sadia. Porque antes falar isso era uma coisa assim absurda e tem muitas pessoas que eu admiro, mas tem uma frase que eu gosto muito do Ben Shapiro, que é: fatos não ligam para os seus sentimentos. Então os fatos continuam sendo fatos. Então mesmo que você fique muito bravo que eventualmente uma jogadora de futebol feminina não ganhe a mesma coisa que um homem, o fato é que não existe público que seja suficiente para pagar ingressos para assistir os jogos e que deem a possibilidade... Ainda não, eventualmente sim, mas mesmo... Qual é o problema se não existir? Os mercados mudam, os mercados evoluem... O mercado da moda, os homens cada vez mais consomem moda, então a tendência é que a gente tenha um mercado da moda masculino mais poderoso daqui a algum tempo. Mas existem muitos mercados, inclusive como eu sou de mercado financeiro, que é um mercado majoritariamente masculino, eu escuto muito sobre isso. E não tem ninguém tentando corrigir, por exemplo, o mercado de psicólogos, em que 94% são mulheres, 94%, 80%, não sei o número exato, de nutricionistas são mulheres. Então, Renata, assim, jornalismo, eu faço palestras em faculdade de jornalismo. Hoje em dia, você entra numa turma de jornalismo, de comunicação, é uma turma majoritariamente formada por mulheres. E ninguém está tentando resolver isso porque não é um problema. Então, a questão é justamente essa. Então, a questão da mentalidade que o professor se referia antes é algo que, por isso que eu fico tão feliz de estar fazendo isso dentro de vocês estarem fazendo isso dentro da rede de televisão aberta, porque a mentalidade é o grande problema do Brasil e da América Latina. Por anos e anos de populismo, por anos e anos de políticas nesse sentido. Então, você tem hoje incoerências de todas as ordens. Por exemplo, o professor falou sobre a questão da legislação trabalhista baseada na Carta del Lavoro. Você tem muita gente aí que se intitula antifascista e que acha bacana Getúlio Vargas, que quando ascendeu ao poder foi comemorado por nazistas e fascistas. Então, coisas históricas que a gente tem, que muita gente não sabe, que contém essas incoerências. Eu quero proteger os trabalhadores. Não tem nenhum americano vindo ser protegido pela CLT aqui no Brasil. Por que será? Então, se a gente não se faz essas perguntas e se não corrige a mentalidade, eu costumo dizer que a escola no Brasil, ela forma mini-revolucionários contra o sistema que eles não entendem. Eles não sabem fazer orçamento doméstico, conta de matemática simples, interpretação de texto, viver a vida real. Então, só ali para reclamar daquele sistema que eles não entendem. Então, essa mudança de mentalidade, ela começa a partir do momento que a gente está nas redes sociais, que a gente está na mídia, que a gente está nas instituições de educação. Então, que esse debate continue cada vez mais amplo. O professor já levantou o dedinho para fazer mais uma colocação, professor. Eu queria agradecer a Renata aí, mas, enfim, nessa rede de televisão a gente comenta essas coisas, né? Então, olha só, desculpe, Lacombe, eu não aguentei. Não tem problema, professor, eu sei bem do que o senhor está falando, fique tranquilo. Eu sei disso, você é meu colega de sofrimento, mas, enfim, Renata, existe uma questão que é até anterior a isso também, que tem que ser considerado o seguinte: nós nos acostumamos a ter rentabilidade do dinheiro, é uma outra coisa. A gente ganhava muito dinheiro comprando título do Tesouro Direto, né? E a rentabilidade, na realidade, ela não é financeira, ela é uma rentabilidade baseada na produção, na economia real, não tem jeito. O Brasil se desindustrializou, né? Nós perdemos uma fonte de empregos de boa renda, que são os empregos industriais. Eu costumo dizer que o Brasil empobreceu antes de ficar rico. Então, vendeu-se essa ideia, né, de que, por exemplo, a universidade é para todos. Não é. A universidade é uma elite intelectual, que eu posso até não pertencer a essa elite, não tem problema nenhum. Eu vou viver a minha vida tranquilamente e cuidar dos meus filhos. Agora, aqui no Brasil, não.
vendeu-se a ideia que a universidade é para todos, né? Então fizemos aí várias universidades, dezenas delas, né? E criamos a possibilidade, como disse um candidato do PT à presidência, né? O filho do pedreiro vai ser doutor. Pois é, ninguém tem nada contra isso. Basta que o filho do pedreiro seja mais inteligente que o filho do médico. É simples assim. Agora, você fazer com que isso efetivamente ocorra, isso é enganar legitimamente o povo. Aí você tem pessoas formadas, não tem nada contra carreira nenhuma, pelo amor de Deus. Tá? Aí você tem biblioteconomia, pedagogia, psicologia, aos montes, história. Aí você pega isso e diz, pô, mas qual o mercado para essa gente? Né? Qual o mercado para essa gente? Então, essa questão do compadrio, do governo, desse esquema que foi montado, inclusive a partir da Constituição de 1988, criou-se essa falsa ideia de que o doutor é alguém que ganha dinheiro. Não, o doutor é alguém que ganha dinheiro para ser rentável. Se ele não for rentável, se ele for improdutivo, né? E rapidamente, antes de eu concluir, o Brasil trabalha, eu fiz um quadro comparativo, numa outra fase da minha vida, eu fiz um quadro comparativo, né, de dólares agregados por horas trabalhadas. E eu usei Alemanha, Estados Unidos, Japão e Coreia. O único país que trabalha mais do que nós, né, os outros todos trabalham menos, é a Coreia, que trabalha um pouco mais. Em compensação, o dólar que ele agrega por hora trabalhada é quase o dobro do nosso. Né? Então, quando você falou em produtividade, Renata, a produtividade nossa é ridícula. Aquilo que adicionamos em dólar de valor agregado por hora trabalhada é absolutamente ridículo. E trabalhamos muito. Isso significa o quê? Uma mão de obra mal preparada, baixo nível de tecnologia, que é uma questão que vem acontecendo já há muito tempo. Professor Rui Quintans, um prazer ter o senhor aqui no Opinião no Ar. Espero tê-lo de volta em breve. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, muito obrigado. E foi um prazer, Lacombe. Estou aqui sempre que você precisar. Desculpem aí alguma coisa. Não, foi ótimo. Muito obrigado. Até a próxima. 12h53, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. E olha, mais de 6 meses depois, né, de ter suspendido as aulas presenciais, né, o governo do estado liberou a volta às aulas, né, públicas e privadas aqui em São Paulo. Então, as aulas podem ser retomadas. Vamos voltar à redação do Rede TV News com a Carol Riguengo, que tem as informações. Carol. É isso mesmo. Depois de 6 meses de portas fechadas e de apenas atividades online, as escolas públicas e as particulares também aqui do estado de São Paulo voltaram a receber alguns alunos hoje. A rede estadual resolveu iniciar essa retomada só para estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Na capital paulista estão autorizadas apenas atividades extracurriculares. De acordo com o secretário de Educação do estado, Roseli Soares, cerca de 200 mil alunos devem voltar às atividades nessa quarta-feira. E olha que legal, que orgulho para nós, mulheres. 2 mulheres venceram juntas o Prêmio Nobel de Química. É a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna. São responsáveis pelo projeto CRISPR, uma técnica que permite uma edição do genoma que um dia pode curar doenças genéticas. Parabéns para essas mulheres cientistas. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e também no Rede TV News, logo mais à noite, às 7h30. Uma boa tarde para você, Lacombe, para todo mundo. 12h56, estamos chegando ao fim do Opinião no Ar, então só dá tempo da Amanda falar um pouquinho, depois a Renata. Amanda. A mulherada, as considerações finais. Não, só para comentar um pouco o que a Renata e o professor Rui Quintans disseram, eu acho que primeiro é preciso entendermos o país em que vivemos, né? Essa comparação é automática com a Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, mas a verdade é que nós temos uma formação histórico-cultural completamente diferente desses países. Quando a gente fala da CLT de 1943, do governo Getúlio Vargas, a gente esquece de dizer que ela foi atualizada e reformada, ampliada e referendada por todas as constituições que vieram depois e por uma série de reformas que implicaram em mais de 200 leis. A última grande reforma trabalhista foi em 2017, do governo Temer. Então, hoje é uma lei do século XXI muito mais adaptada à nossa realidade, que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há mais flexibilidade, mas os trabalhadores ganham, em média, $1.000. Aqui, eles ganham $200. Então, FGTS, férias, é como se fossem pequenas compensações
soluções para essa massa salarial que é muito deprimida. Eu gostaria de fazer outras considerações de gênero, etc. Não vai dar tempo, a gente deixa para a próxima, Renata. Bom, só respondendo rapidamente essa questão, Amanda. Bom, primeiro que assim, você não vai ter salário de $1.000 se você tem uma legislação trabalhista que não permite que as pessoas empreguem mais facilmente. Então, é uma conta que a gente precisa fazer. Não dá para a gente ter salário, qualidade de vida e todas as outras coisas de Dinamarca, de Estados Unidos, de Japão ou de quem quer que a gente queira ser, se a gente não copia o que eles fazem que deram certo. Então, a nossa estrutura de leis, como já diria Bastiat, não é porque é lei que é bom, né? Então, a gente precisa rever isso. E aí, como consideração final, queria agradecer muito vocês pelo convite. Acho que é muito importante esse debate, que a gente possa fazer isso na TV aberta. E acho que foi muito produtivo estar aqui hoje, Lacombe. E ficou aí, então, um gostinho de, né? Quero mais. Vamos, Já a Renata está convidada. Tá livre amanhã? E amanhã a gente volta com certeza, tá? 11h45 da manhã, Opinião no Ar. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Até lá.